Olá pessoal, bem-vindos ao canal Astronews. Hoje nós vamos falar sobre aquela imagem publicada do James Webb com aquela estrela com 8 pontas. Por que será que ela tem 8 pontas? Vamos ver aí. Bem, então aqui o pessoal da NASA aí publicou essa imagem com o telescópio aí na sua fase final de alinhamento. E a coisa que chamou mais atenção aí foi tanto o brilho da estrela também como essa estrela aqui, ela tem 8 pontas, sendo 6 aqui mais brilhantes e 2 pontas aqui menos brilhantes. Então nós vamos ver aqui o porquê essa imagem aqui tem, a estrela tem 8 pontas. Obviamente é uma estrela aqui mais brilhante no campo, né? Existem outras estrelas aqui que também têm essa figura, que nós chamamos figura de difração, porém elas não aparecem tanto porque são estrelas com um brilho mais fraco, né? E aqui vocês também podem perceber neste campo aqui várias galáxias, né? E as galáxias não apresentam essas pontas porque elas são objetos, a gente chama objetos extensos, ou seja, eles não são objetos pontuais como as estrelas, eles têm uma extensão no céu, o que faz com que seja um dos motivos deles não ter essas mesmas pontas das estrelas. Então, para a gente entender essas pontas aí, que a gente chama, na verdade, de spikes, né? Também é uma outra linguagem técnica, a gente tem que conhecer o fenômeno óptico chamado difração, né? A difração aqui, como está dizendo, é a capacidade das ondas de contornar obstáculos. Então, esse fenômeno pode acontecer com qualquer tipo de onda. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui uma parede, né, e dentro dessa parede nós temos uma fenda aberta aqui. E aqui nós temos, então, uma onda incidindo em cima aqui desse obstáculo, mas ela passa por essa fenda. Quando ela passa por essa fenda, ela sofre esse fenômeno da difração. A onda muda a sua forma de se propagar para frente, né? E isso aqui depende muito do tamanho da fenda. E aqui a gente pode, por exemplo, ver aqui uma fenda maior. Vocês podem ver que a figura aqui de difração da onda, ela permanece quase que intacta, apenas desviando aqui um pouquinho nas suas pontas. Este vídeo aqui vai ficar mais fácil a gente entender. Por exemplo, tem a onda que vem e bate aqui no obstáculo, mas tem a fenda e ela se propaga com esse formato aqui, causado aí pela difração. Aqui, um outro exemplo, mostrando também duas fendas, né? E aí nós temos duas figuras de difração. E no caso aqui, a gente vai substituir esse obstáculo por um espelho e também ocorre a difração. Então aqui a gente tem o espelho principal aqui, o esquema do espelho principal aqui do James Webb, espelho primário, né? Que é composto, na verdade, de 18 segmentos hexagonais de espelhos, e entre eles existe uma pequena distância, aproximadamente 4 milímetros, mas existe uma fenda. Então, como nós vimos no esquema anterior, entre essas fendas e também entre a borda desses espelhos, gera-se esse fenômeno da difração. Então, aqui, nós estamos aqui vendo aqui um telescópio normal, um telescópio do nosso amador, onde a gente tem também lá o espelho principal lá atrás, o espelho primário, e aqui é chamado espelho secundário. Esse espelho secundário, ele é suportado por, nesse caso aqui, por um objeto chamado aranha. A aranha do telescópio. Ela tem aqui 3 suportes que suportam o espelho secundário, que envia então a imagem para o lado do telescópio. Então, isso aqui é um telescópio refletor newtoniano. Nós vamos ver também qual que é o efeito que existe a se adicionar esses suportes em termos de difração na imagem. Então, aqui nós temos alguns exemplos de tipos de aranha, tipos de suporte de aranha, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um suporte único, com o espelho secundário aqui no meio. A gente vai pensar que isso aqui é o tubo do telescópio visto de frente, né? E aqui tem o espelho secundário, então aqui tem o suporte, e a figura de difração que dá é esta aqui, ó, um pouquinho mais fraca na horizontal. A difração, ela ocorre aqui, ao longo
desta haste na perpendicular. Se a gente adicionar um outro suporte aqui, nós vamos ter uma figura de difração um pouquinho mais forte que a figura anterior. Nessa disposição aqui, nós vamos ter aqui 4 figuras de difrações mais fracas. Aqui também, se nós adicionarmos mais um suporte, né, no caso esse aqui, nós vamos ter uma figura de difração com 4 pontas também, sendo que 2 mais fortes e 2 mais fracas. Aqui nós temos um suporte quádruplo, então com uma figura de difração aqui mais pronunciada, e também nós temos aqui uma aranha com 3 suportes, e a figura de difração, essa aqui parece até uma estrela, né? Com 6 pontas. Então, aqui nós temos, por exemplo, a figura de uma imagem feita pelo telescópio Hubble. O telescópio Hubble, ele tem esse suporte aqui, ó. Ele tem esse suporte com 4, uma aranha com 4 suportes, né? Por isso que ele dá também essa difração que a gente vê, essa figura de difração com 4 pontas, né, ou 4 spikes, que a gente fala também. Então, essa aqui por exemplo, é uma imagem do telescópio Hubble. E aqui são vários tipos de aranha que podem ser feitos, né, pelos astrônomos, principalmente astrônomos amadores que utilizam esse tipo de telescópio, e aqui as figuras de difração correspondentes a cada obstrução. Nós temos a obstrução central e também a figura de difração causada pelo suporte da aranha. Isso aqui, a aranha, gente, ela é importante principalmente porque ela melhora a qualidade da imagem. Quanto menos difração, menor a figura de difração na imagem, eu vou ter uma imagem melhor. Por exemplo, aqui, ó, aqui nós não temos obstrução nenhuma. Aqui, então, isso aqui corresponde aproximadamente à figura de um telescópio refrator, ou uma luneta, né, que ela não tem nenhuma obstrução central e nem tem aranha. Então, ela tem uma difração mínima possível. Aqui nós temos já um telescópio, o Schmidt-Cassegrain, ou um telescópio tipo Maksutov, com uma obstrução central, mas como ele é suportado pela própria lente corretora do telescópio, ele também tem uma figura de difração um pouco pior do que a figura do refrator, mas não tanto impactada, como, por exemplo, aqui nós temos o telescópio refletor. Vocês podem ver aqui a figura de difração causada na imagem por causa dessas hastes que suportam o espelho secundário. Então, por exemplo, no telescópio James Webb, nós temos, então, a chamada aranha, né, o suporte que suporta aqui o espelho secundário. Ele foi feito dessa forma aqui. Geralmente, o espelho secundário, com 3 suportes, eles são formados com um suporte a cada 120 graus um do outro, o que não acontece aqui no James Webb, justamente porque nessa figura não está aparecendo, mas este suporte aqui, ele é paralelo a essas divisões aqui do espelho hexagonal, para justamente não criar-se mais uma figura de difração. Então, por exemplo, aqui, esse suporte A aqui, a figura de difração causada é essa aqui, ó. O suporte B é causado aqui por essa figura de difração, e o suporte C é causada por essa figura de difração. Agora, essa imagem aqui fica mais fácil da gente entender como é que existe aquela figura de difração com 8 pontas da estrela. Se nós tivermos aqui um telescópio circular, né, a lente circular sem nenhuma obstrução na frente, nós temos aqui a figura de difração com uma imagem de uma fonte pontual. Se nós tivermos um espelho, ao invés de circular, no caso aqui, ele for hexagonal, nós vamos ter esse aqui 6 pontas, porque a difração causada aqui é causada pelas bordas da lente, ou pelas bordas do espelho. Se nós tivermos aqui vários, ao invés desse formato hexagonal aqui, esse formato aqui hexagonal, mas porém já na formata aí do James Webb, nós vamos ter essa figura de difração
com 6 pontas também, porém, ela é bem assim, diferente dessa outra figura de difração, não é tão contínua, né? Porque ela tem aqui as bordas aqui que causam isso aqui. E se nós tivermos também o formato do espelho do James Webb, já com os 18 espelhos segmentados, nós vamos ter esta figura de difração aqui, um pouquinho diferente dessa outra anterior aqui. E, por fim, se a gente colocar os suportes aqui do espelho secundário, nós vamos, então, acrescentar esta figura de difração causada aqui pelo suporte superior. Porque esses suportes aqui, ó, como eu já falei, eles são paralelos aos lados aqui do hexágono dos segmentos de espelho, e eles, então, eles contribuem na mesma figura de difração. Por isso que eles foram criados assim, paralelos e não em 120 graus um do outro. Bem, então, na primeira parte desse vídeo aqui, nós vimos aí uma explicação por que daquela figura, daquela imagem com a estrela com 8 spikes, ou 8 pontas, né, explicadas aí por esses fenômenos de difração. Eu vou aproveitar aqui neste vídeo e também aproveitar esse assunto de difração para explicar outros efeitos que a gente vê na astronomia, principalmente em câmeras fotográficas, e também nos telescópios que utilizam principalmente telescópios refletores que utilizam aí aranhas e aquela obstrução central. Vamos lá. Bem, quando a gente tem uma câmera fotográfica, né, uma DSLR, por exemplo, nós temos a lente dela, e a lente dela, dentro da lente, nós temos lá um elemento chamado diafragma, que ele pode abrir ou fechar mais em função do objetivo que você quer fazer na sua foto. Então, por exemplo, se você quiser tirar um campo estelar, por exemplo, você vai abrir todo o diafragma e, às vezes, você vai ter um campo, uma foto diurna ou até uma foto noturna, quiser diminuir um pouquinho o brilho da imagem ou também fazer contrastes melhores na imagem, você vai fechar o diafragma. Por exemplo, aqui é o F2, tudo aberto, o F8, aqui parcialmente fechado o diafragma, e o F22, mais fechado ainda. E isso aqui vai também causar difração na sua imagem. Nós vamos ver aí alguns exemplos de como isso aí pode causar. E aqui nós temos as chamadas lâminas, né, do diafragma, que também podem ser chamadas de blades do diafragma. Vamos ver aí os efeitos. Bem, então aí nós podemos ter aqui vários tipos de diafragma, né, com 4 lâminas, e aqui a figura de difração provocada por ele, dá essa estrela aqui. Aqui um diafragma com 5 lâminas, né, vai dar esse tipo aqui de figura de difração, ou seja, vai produzir aqui pontos, né, fontes pontuais vão produzir aqui 10 pontas. Aqui no caso de 6, você vai ter esse tipo de estrela aqui, né? E se o seu diafragma ele for mais encurvado aqui, ao invés de ser reto aqui, ó, ter maiores curvas aqui, ele vai produzir esse tipo de difração. E também aqui tiver um diafragma bem circular, você vai ter esse tipo de difração. Então, quando você usar a sua DSLR, a lente que você vai usar, dependendo do diafragma, do tipo de diafragma que tiver dentro dela, ela pode produzir figuras de difração diferentes aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma figura de difração causada por um diafragma com 6 lâminas, né? Então, é que produziu, por exemplo, esses pontos aqui, você pode perceber que todos os pontos, todas as fontes pontuais de luz aqui, ó, elas têm 6 pontas, causadas por essa figura de difração no diafragma. Aqui, por exemplo, são 8 pontas, então, todas as fontes pontuais aqui, ó, vão também ter 8 pontas por causa do tipo lá do diafragma utilizado. E aqui tem várias pontas também, com certeza aqui uma câmera, uma lente, né, que tem um diafragma interno com mais lâminas. Bem, aqui nessa imagem, vocês podem ver aqui uma figura de difração pequena aqui, em torno dos pontos aqui, e uma figura de difração maior aqui, numa direção única, né?
Isso aqui acontece principalmente se a sua lente na sua câmera está suja. Então, por exemplo, se você meteu o dedão lá na frente da câmera e o seu polegar aí deixou uma impressão digital com gordura na frente da câmera, isso aqui é causado principalmente por sujeira. Este figura de difração é causada por essa sujeira que você deixou aí na frente. Aí basta limpar e essa figura de difração ela vai sumir também. Aqui nós temos um outro tipo de figura de difração, causada aqui por um espelho com uma aranha com 4 suportes, e aqui uma ponta aqui na estrela bem grande, né, diferente aqui dessa figura de difração. Isso aqui eu coloquei principalmente para mostrar para vocês que nem sempre essas pontas aqui são causadas pela difração. No caso, aqui é uma imagem CCD, tá? E isso aqui é chamado blooming, que é causado quando você faz uma exposição um pouco mais longa em uma estrela mais brilhante, ela satura e ela acaba saturando os pixels vizinhos, causando esse chamado efeito de blooming. Nós temos câmeras CCDs que têm uma característica chamada com chip anti-blooming. Esse chip anti-blooming, ele não permite que essa saturação ela se espalhe, então não daria esse efeito blooming aqui. E tem as câmeras sem o anti-blooming, que aí, como essa imagem aqui está mostrando, então nós temos esse chamado blooming, que é o estouro da imagem aqui, ao longo aí das suas colunas de pixels, tá? Então, isso aqui não é difração. Eu só coloquei aqui como exemplo para vocês verem. Isso aqui é difração, mas isso aqui é causado pelo blooming. Você, por exemplo, quando está querendo observar o Sol, às vezes você vai colocar um diafragma, né, para observar o Sol. Então, quando você coloca, por exemplo, um diafragma na frente do seu telescópio, para ele diminuir bastante a luminosidade, para você colocar aqui um filtro, por exemplo, solar, né, você vai ter essa figura de difração aqui muito semelhante a um refrator. Porém, como você está diminuindo, e o Sol é um objeto muito brilhante, aliás, muito cuidado ao observar o Sol, né? Se você tiver um filtro aqui, você vai ter uma figura de difração que é muito semelhante à do refrator, mesmo que o seu telescópio seja refletor, desde que você não deixe nenhum suporte aqui da aranha aparecendo, não vai causar difração. Se você tiver aqui 2 diafragmas aqui, né, 2 buracos aí, vai causar esta figura de difração, 4 vai causar essa figura de difração, e aqui é causada, por exemplo, uma figura de difração causada aí por você colocar, por exemplo, aqui esse aqui é um telescópio Schmidt-Cassegrain, ou o Maksutov, né, e essa obstrução central vai produzir uma figura de difração tipo essa aqui. Bem, tem gente aí que também gosta desses spikes, né? Gosta dessas pontas das estrelas, né? Então, um jeito aí artificial de você, por exemplo, se você fazer as imagens, é você colocar aqui um anteparo, aqui colocar uma gominha, por exemplo, né? Na frente, tal maneira que você coloque aqui essa gominha na frente da sua imagem, ela vai produzir essas figuras de difração aqui na sua imagem. Essas figuras de difração também você pode produzir artificialmente através de softwares específicos que têm essa função também de produzir esses spikes aqui artificialmente, né? Então, você pode produzir artificialmente via software ou usando, por exemplo, aqui um anteparo, aqui uma coisa que você vai colocar aqui na frente da lente para produzir esses spikes. Aqui nós temos, por exemplo, a obstrução central de um telescópio Schmidt-Cassegrain. Vocês podem ver que a obstrução, geralmente, desses telescópios, ela é relativamente grande, né, em comparação com o tamanho do espelho, e isso também gera uma difração, e a difração também, ela vai impactar na qualidade final do telescópio. E aqui, por exemplo, um telescópio Maksutov, que tem obstrução central menor do que geralmente esses telescópios Schmidt-Cassegrain, por isso que eles têm uma imagem mais próxima do refrator,
porque eles têm uma obstrução central menor do que os telescópios, por exemplo, Schmidt e Cassegrain, como mostrei anteriormente. E aqui vou mostrar que vários artifícios que os astrônomos amadores aí utilizam para fazer as suas aranhas, para gerar a menor difração possível e, com isso, melhorar a qualidade final da sua imagem. Então, aqui nós temos aquele tipo de aranha, essa aqui é um tipo muito utilizado aí também, para diminuir bastante a figura de difração. Esse aqui, por exemplo, usou até uma régua para fazer um suporte aqui do espelho secundário, mas isso aqui deve gerar uma vibração imensa, né, quando você está observando. Então, não deve ser um suporte de aranha muito estável. Qualquer balanço aí no telescópio vai também balançar isso aqui. Por mais forte esse suporte que isso aqui seja, não é um suporte muito estável, mas vai gerar uma figura de difração também mínima para melhorar a qualidade da imagem. Aqui, por exemplo, nós temos um outro suporte, né, mostrando aqui um outro tipo, porém aqui a aranha é um pouquinho mais grossa, e isso aí vai impactar na figura de difração final. Aqui um outro tipo de aranha, e aqui nós já mostramos aqui esse efeito aqui com 3 suportes, né, o que vai gerar aqui uma figura de difração com 6 pontas, né, vamos dizer assim. E essa aqui também é um suporte muito fino, que aqui eu não sei se o cara utilizou um filtro de nylon ou um filtro de aço bem fino para fazer o suporte na aranha. E quanto menor, mais fino esse suporte aqui, menos difração vai causar. Porém, eu sinceramente não sei qual que seria a estabilidade, mesmo aqui com vários fios aqui suportando aqui, eu não sei qual que seria a estabilidade desse secundário aqui, se ele sofrer uma pequena vibração. Mas certamente a figura de difração, ela só fica basicamente restrita a essa obstrução central e não vai ser muito afetada, porque aqui os fios são muito finos. Eu aproveitei esse vídeo aqui para também colocar aí outros conceitos aí astronômicos, de instrumentos astronômicos, para que vocês possam também pensar no futuro aí o tipo de imagem que vocês querem fazer, o tipo de pesquisa, né, que vocês querem fazer. Algumas coisas, obstruções e o suporte das aranhas não prejudicam tanto, outras coisas prejudicam mais, então depende do trabalho astronômico que você quer fazer. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aí para nós, venha aí para o nosso canal, assine e seja um inscrito aí do nosso canal, e até um próximo vídeo que estaremos aqui firmes e fortes. Até!